Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Deus abençoe você. Estou passando aqui para o nosso Integralidade. Estou olhando aqui onde eu estou pisando, porque eu estou no meio do mato, né? Não piso onde não devo. E eu quero falar um pouco sobre fracasso. Quem nunca se sentiu fracassando ou fracassado? Quem nunca precisou encontrar forças para, das cinzas, ressuscitar, levantar-se e entender que a oração mais comum entre os judeus faz muito sentido. Deus é o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Há um congresso no Brasil, eu ministrei nele umas 3 ou 4 vezes, chamado Segredos do Coração. Eu gostava muito da proposta desse congresso, na verdade eu gosto muito da proposta desse congresso, porque a ideia, lembro que no dia que o pastor me convidou, o pastor Jorge Linhares, ele disse assim: Josué, a ideia aqui não é uma pregação extraordinária, a ideia aqui é uma experiência extraordinária. Eu quero que o pregador fale segredos do seu coração, para que ele se identifique com o auditório, para que os congressistas não se sintam os únicos vivendo experiências traumáticas. Percebam que pastores, líderes também passam por elas. E foi muito interessante aprender sobre essa proposta de um evento. Eu queria falar sobre fracasso, como lidar com o fracasso neste integralidade, porque a integralidade trata de nós como gente, não como anjos. Pessoas que precisam ser tratadas, restauradas, refeitas. Gente que precisa tirar a áurea, sair daquela zona do angelicalismo e voltar para cá. Somos humanos e precisamos lidar uns com os outros como seres humanos. E eu gostaria de trazer Pedro para o nosso integralidade de hoje. Pedro dá um dos foras mais graves das Sagradas Escrituras. O fora que Pedro deu foi... o cara andou 3 anos e meio com Jesus. Viveu as maiores experiências dentre os apóstolos. Pedro viveu. Pedro foi o único que caminhou sobre as águas. Pedro foi o único que tirou moeda de boca de peixe. Pedro era o único que tinha coragem de confrontar Jesus quando Jesus fazia afirmações mais contundentes. Pedro é o cara que arranca a orelha do servo do sacerdote. Pedro estava com Tiago e João no Monte da Transfiguração. Ele estava com Pedro, Tiago e João no dia da ressurreição da filha de Jairo. Pedro foi chamado com Tiago e João para o momento do Getsemane. Pedro não poderia ter fracassado, gente. O tanto que Deus deu a Pedro era para ele dizer assim: eu fracassar jamais. Mas Pedro negou a Jesus 3 vezes. Suficiente para excluí-lo e não dar a ele mais nenhuma chance. Não é assim que a religião faz? Os xiitas matam aquele que foi ferido na estrada, não dão chance de sobrevida. Mas vamos aprender algumas coisas sobre o fracasso para a gente cuidar de nós, porque o fracasso não pode se transformar numa rotina. Pode ser uma experiência de vida, mas não precisa ser uma rotina na vida. Por que a gente fracassa? Vamos aprender com Pedro. Uma das razões pelas quais a gente fracassa é autoconfiança. Nem sempre a autoconfiança é consciente, mas ela normalmente é responsável pelos nossos fracassos. Temos a sensação de que aquilo não vai nos atingir, estamos bem, somos capazes. Por exemplo, Pedro diz assim: nem que eu morra, ainda que todos te deixem, eu jamais te negarei.
Autoconfiança é um risco, porque maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua estabilidade, a sua expectativa. Um outro motivo para o fracasso é falta de aplicação espiritual. Quando nós vivemos de celebrações e não paramos para meditar, para refletir. Vivemos na empolgação, reagimos no impulso, não aprendemos a celebrar o pouco, a refletir no muito. Falta de aplicação espiritual pode nos levar ao fracasso. Terceiro, falta de humildade. Achar que fulano fracassou, mas eu não, ainda que todos te deixem. Eu aqui? Não, eu não. Falta de humildade. A falta de humildade é perigosíssima, porque ela revela a parte mais perigosa da nossa natureza. Eu ia dizer a parte diabólica. Mas na nossa natureza não há parte diabólica. Aquilo que é diabo em nós não é da nossa natureza. É porque permitimos que Satanás operasse através dos nossos atos. Então, fracassamos por autoconfiança, falta de aplicação espiritual, falta de humildade ou simples afastamento de Jesus. Pedro deixou Jesus na sala do julgamento e foi se aquecer no fogo lá fora. Ainda que a sala com Jesus seja hostil, é melhor o ambiente hostil com Jesus do que o ambiente mais confortável com os inimigos. Mas vamos entender o seguinte: quais são os resultados do fracasso? Culpa. Pedro se sente culpado de tal forma que ele vai chorar, e não foi um choro qualquer. Foi um choro amargo. Esse é o nosso integralidade, tá? E eu estou falando da gente como gente. É um choro amargo. É o choro que rasga. Segunda consequência do fracasso: vergonha. Pedro estava constrangido de encontrar-se com Jesus no dia da ressurreição. Jesus é quem provoca o encontro. Se Jesus não tivesse provocado, Pedro provavelmente teria mudado o rumo e não apareceria na lista dos apóstolos e dos líderes da igreja. Então, o fracasso traz culpa, traz vergonha, traz dor. Fracassar é como arrancar as costelas. Os vikings, segundo a tradição, tinham um método de punição dos seus inimigos que eles chamavam de asas de águia, que era abrir as costelas do indivíduo com ele vivo. A dor de fracassar é mais ou menos isto. É descolar as costelas. Isso causa uma dor terrível, desesperadora. Causa desespero. O fracasso gera desespero. Mas no nosso integralidade, e fazendo referência ao que já fiz no início, aos segredos do coração, eu queria te dar algumas sugestões de como lidar com o fracasso. Primeiro, reconheça que fracassou. Não banque o herói. Se você bateu a cabeça, derrapou na curva, errou o alvo, reconhecer é ato de humildade. E humildade é sinal de humanidade. Os humildes serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então, reconheça que fracassou. Segundo, identifique onde fracassou. O Senhor, escrevendo para a igreja de Éfeso, diz assim: volta-te, arrepende-te, onde caíste. É preciso identificar onde foi o problema. Porque identificando onde foi o problema, você para de cuidar de sintomas e passa a tratar das causas. E lidar com as causas pode ser o segredo da cura. Parar de fazer curativos. Parar de lidar com paliativos. E tratar do problema de modo direto.
seja ele qual for. Então identifique onde fracassou. Terceiro, não deixe ninguém lhe convencer que você é um fracasso. Ter fracassado não é se tornar um fracasso. Não deixe os seus inimigos colocarem na sua mente que você fez aquilo que você não fez. O fracasso em si já é drástico o suficiente para você puxar um caminhão de culpas para cima de você. Conserte onde você errou, mas não tente limpar a sujeira que não existe. Lamentavelmente, algumas mentiras prevalecem escondidas na sombra de uma verdade. Mas foque naquilo que é verdade e trate disto. Isso é muito importante. Então não permita seus inimigos prevalecerem usando o seu fracasso para fazer de você o fracasso. Quarto, dê explicações a quem importa. Tem sempre pessoas a quem você deve dar explicações, a quem você precisa baixar a cabeça, fazer continência, se explicar, ainda que elas te repreendam asperamente. Mas você deve a elas satisfação, não a todos. Jesus nunca tratou do problema de Pedro em público. Jesus tratou do problema de Pedro onde precisava ter sido tratado. Quarto, não dê explicações a inimigos. Não importa o quanto você explique. Seus inimigos não querem sua explicação, querem seu fim. E você não vai convencê-los nunca a deixá-lo vivo. Então dê explicações a quem importa. E eu vou concluir o nosso Integralidade lembrando a você que Deus sabe lidar com os fracassados, com os que fracassaram. Eu vou corrigir, não os fracassados, os que fracassaram. Deus soube lidar com Moisés, com Abraão, com Davi, com Pedro, com Saulo, Paulo. Deus sabe lidar com você. Ele nunca dá relatório dos teus fracassos para ninguém. Jesus nunca explicou aos outros apóstolos o que aconteceu com Pedro. Era um assunto entre Pedro e Jesus. Um outro ato importante de Jesus lidando com o fracasso de Pedro é que Jesus não abre mão de alguém porque fracassou. À beira-mar, comendo peixe com mel, ele trata de Pedro, ele confronta Pedro. E da maneira mais incrível, extraordinária e profunda. Isso é integralidade. E Jesus Cristo pode pegar aquele que fracassou e ainda colocá-lo em posição mais elevada do que aquela posição que ele estava, desde que as atitudes de arrependimento correspondam com a perspectiva que Deus estabeleceu. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estou aqui passando para lhe dizer, no Integralidade, que há jeito. Levante. Deus está com você. Deus te escolheu. Ele é poderoso para mudar a sua vida e lhe colocar em posição de honra dentro daquilo que ele planejou para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Comente esse vídeo, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém. Este é o nosso Integralidade. Forte abraço.